Agora falando sério, antes de tudo eu quero falar um pouco sobre mim e por que eu estou aqui hoje, né? Então, talvez o primeiro título que me diferenciou na vida, né, foi o título de filho único. Então, eu sou filho único, portanto, muito mimado, né? Tive que fazer 10 anos de terapia aí para poder me recuperar, 10 anos longos de psicanálise. Mas depois disso eu fui ser administrador, né? Essa foi minha formação e minha principal formação e minha primeira profissão. Cheguei a ser trainee de multinacional, aquela coisa toda. Depois acabei virando publicitário aí num pulo meio inesperado na minha carreira. Me considero um publicitário até hoje, trabalho com comunicação, com marketing, com publicidade. Mas depois de ser publicitário também fui ser professor, né, algo completamente inesperado na minha vida. E mais recentemente também me tornei um escritor e um roteirista, tá? Agora, isso parece meio maluquice, né? Porque, enfim, são um monte de coisas ao mesmo tempo. Mas isso, como dizia o Steve Jobs, quando você olha para o passado, você vai conectando os pontos aí da sua vida e isso vai fazendo sentido. Porque, no final das contas, o que eu gosto mesmo de fazer é consumir histórias, né? Eu adoro devorar livros, filmes, séries, peças, seja lá o que for, né? Isso é uma coisa que eu gosto desde criança e contar histórias também, né? Então, naquela época que eu era só um filho único, eu tinha uma cidade imaginária inteira na minha cabeça, porque faltava um irmãozinho para brincar, então eu tinha que desenvolver as minhas próprias brincadeiras. Enfim, era uma cidade imaginária chamada Caldinas, e era uma maluquice, porque tinham prefeitos, tinha um prefeito, na verdade, tinha um cara que controlava o tempo, tinham ruas específicas e por aí vai. Então, o que eu faço hoje, basicamente, é juntar todas essas coisas, né? Juntar desde o Bruno lá, filho único, que precisava criar mundos imaginários, né? Até o meu lado mais de escrever e de imaginar histórias, com o meu lado publicitário para vender coisas e com o meu lado de administrador para entender necessidades de empresas. Então, hoje o que eu faço, basicamente, é uma mistura de tudo isso, tá? Agora, antes de entrar no detalhe do que é storytelling, eu queria dizer sobre o que é storytelling, né? Quando você vai fazer um curso sobre storytelling, ou quando você vai ler um livro, ou mesmo quando você está fazendo um webinar aqui de storytelling, sobre o que você pode esperar, né? O que você pode esperar aprender. E storytelling é sobre um monte de coisas, tá? E a primeira coisa é técnica, né? Então, o storytelling é uma técnica. É uma técnica normalmente utilizada por escritores, roteiristas, dramaturgos e por aí vai. Então, é uma técnica normalmente utilizada por gente da área do entretenimento e que, por vários motivos, de alguns anos para cá, vem causando muito interesse no mundo corporativo de uma forma geral. Tanto de marcas, empresas, profissionais liberais, pessoas de startup e por aí vai, né? Então, eu já dou aula sobre isso faz algum tempo, eu tenho sentido esse termômetro, né? Tem alunos de várias vertentes aí tentando entender o que é storytelling, e a maneira mais simples de entender isso é que storytelling é um conjunto de técnicas, tá? Então, aprender storytelling significa aprender essas técnicas e aplicar essas técnicas em diferentes vertentes. A gente vai responder isso mais para frente também. Storytelling também é sobre um ponto de vista, né? Um olhar do mundo, uma visão, né? Um jeito de encarar as coisas. E que jeito de encarar as coisas é essa? É o mesmo jeito que um roteirista vai olhar para um roteiro, que um escritor vai olhar para um livro, que um executivo de Hollywood vai olhar para um filme que ele quer promover, tá certo? Então, o storytelling tem a ver com isso, tem a ver com assimilar um novo ponto de vista. E o que eu faço nos meus cursos, geralmente,
Aliás, a única promessa que eu faço nos meus cursos, né, é que as pessoas saem dos meus cursos assimilando esse novo ponto de vista. Então vocês vão aprender a pensar como alguém diferente da área de vocês. E aí daqui a pouco vocês vão entender por que isso é importante e que tipo de resultado isso traz. Storytelling também é sobre linguagem, né? Que é essa linguagem que é usada por esse tipo de profissional, por esse tipo de indústria. Então eu também brinco com os meus alunos sempre que vocês provavelmente vão sair dos meus cursos ou das minhas palestras enxergando o mundo de uma maneira diferente, né? Aprendendo uma nova linguagem, como se fosse uma linguagem de programação mesmo. Porque a partir do momento que você entende o que é o storytelling, você entra numa sala de cinema ou você começa a acompanhar um seriado de TV, por exemplo, e você vai entendendo o que tem ali por trás, né? Quais são os truques, qual é a mágica que os caras usam ali por trás para conseguir prender sua atenção, para conseguir te engajar e por aí mais. Mas não é só no entretenimento. Você acaba também vendo essa linguagem, né, na política, por exemplo, no próprio marketing, obviamente, numa palestra, né, na maneira como alguém se vende. Então você começa a enxergar padrões, né? Nesse sentido, o storytelling tem muito a ver com linguagem. Obviamente, o storytelling também tem muito a ver com arte, né? Então existe um componente artístico aí no contar uma história, né? Porque é impossível, você não conta uma história com fórmulas. Então em nenhum momento eu vou te dar uma fórmula assim, você preenche aqui, aqui, aqui e pronto, você tem uma história. Isso infelizmente é impossível. Não dá, né? Não dá. Receitinha pronta. Pois é, isso não existe a receita pronta, né? Sinceramente, acho que não existe receita pronta para nada, mas as pessoas ainda acham que sim. Então tem um componente artístico no storytelling, sim, né? Embora nos meus cursos eu também sempre falo que não é só pela arte, né? Porque eu não estou aqui para ensinar para vocês criação literária ou roteiro de cinema, não se trata disso. É como pegar essas técnicas e trazer para o mundo dos negócios. E storytelling também tem muito a ver com sentimentos e emoções. Aliás, tem tudo a ver com isso, né? Então não tem como você contar uma história ou se propor a utilizar esse tipo de técnica se você não tocar nesses dois assuntos. Então, no fundo, entendendo a lógica por trás do storytelling, você consegue entender como é que você usa sentimentos e emoções para vender mais, para conscientizar sobre uma causa, para apresentar uma ideia para um determinado grupo de pessoas e por aí vai. Então, não existe storytelling sem sentimentos e emoções. Agora, vocês devem estar se perguntando, para que serve tudo isso, né? Ou por que as pessoas vêm se interessando pelo storytelling? E o principal motivo pelo qual o mundo corporativo se interessa tanto por isso tem a ver com esse infográfico aqui que eu estou mostrando, né? Que é um infográfico que mostra o que acontece na internet em 60 segundos ou em 1 minuto. E olha só o tanto de coisas que acontecem na internet durante esse tempo. Por exemplo, quase 1 milhão de logins no Facebook. Por exemplo, mais de 4 milhões de vídeos sendo vistos no YouTube. Por exemplo, quase 1 milhão de julgamentos no Tinder, né? Então, a cada 1 minuto, quase 1 milhão de pessoas são julgadas no Tinder, né? Tipo, gostei, não gostei, e por aí vai. Então, todos esses exemplos é só para mostrar que a gente vive um momento onde a informação é extremamente abundante, né? Então, é cada vez mais barato, é cada vez mais rápido produzir informação. Qualquer um de vocês aí, não importa onde vocês estejam, pode abrir um blog agora, pode abrir uma fanpage agora, pode começar a produzir coisas muito interessantes. E, no final das contas, todo mundo vai estar competindo com todo mundo, né? Nós brasileiros, a gente estava acostumado com a dinâmica do Orkut. O Orkut tinha lá as comunidades. No Orkut você falava direcionado a gente que tinha determinados interesses. Quando vem o Facebook, isso muda completamente. No Facebook existe uma timeline só. E nessa única timeline, todo mundo está competindo com todo mundo. Você aí em casa que está tentando vender alguma coisa, algum produto que você faz, algum serviço, está competindo com uma grande empresa, que está competindo com foto de churrasco dos seus amigos,
que está competindo com fotos de vídeos com fotos e vídeos de cachorros e gatos, que está competindo com fotos de bebês, que está competindo com seja lá o que for, né? E aí eu quero que vocês façam um exame de consciência, você também, né? Que é o seguinte, dentro dos seus hábitos de consumo, você clica mais o quê? Em empresas ou em coisas da vida real? Seja sincera. Coisas da vida real. Coisas da vida real, claro, claro, né? Então, no fundo, essa competição acontece o tempo todo. E a grande questão aqui é como é que você fura essa competição? E isso, de novo, vale para você aí que é de uma grande empresa, né? Como também vale para você que tem uma empresa em casa, ou é um profissional liberal, ou tem uma ONG e precisa, né, enfim, vender suas ideias, ou você que está num pitch de vendas, né? Ou você que está numa apresentação corporativa, ou você que está palestrando, ou você que está fazendo um webinar, né? Então vale para mim também. Então, como é que eu compito com tudo isso? Porque se eu não estiver falando coisas extremamente interessantes aqui, não vai custar nada vocês darem um alt tab aí e mudarem para qualquer outro site. Por favor, não façam isso, tá? Vê depois se está caindo o número de participantes. Deixa eu ver aqui, tô de olho depois na que eu dei essa inscrição. ideia, eu espero que não. Do outro lado, a gente vê que por mais que a competição pela atenção seja uma coisa extremamente acirrada, as histórias ainda conseguem segurar a atenção das pessoas. Então, nessa imagem aqui que vocês estão vendo, essa imagem é de como é que chama? Um canal no YouTube de um bar em Londres que passa os episódios de Game of Thrones, né? Para quem não sabe, Game of Thrones é a série mais assistida aí do momento, tá? Então, é a série que mais chama a atenção das pessoas nesse momento. E esse bar transmite os episódios de Game of Thrones lá dentro do bar, e aí eles transmitem a reação das pessoas também, tá? Então, se acabou um episódio de Game of Thrones, o bar coloca lá um vídeo mostrando a reação do público que estava lá dentro. E a reação que a gente tem com as histórias são que nem essas reações Não, do outro lado, aqui. Então são que nem... As nossas reações com as histórias são que nem as reações dessas pessoas aqui. Né? A gente fica aflito, a gente grita histericamente, né? A gente ri, Enfim, mas quando uma história te pega, você não consegue desviar a sua atenção, né? Costumo brincar que ninguém fica mais do que 5 minutos sem olhar para o celular. O meu está carregando lá e eu estou querendo muito saber o que está acontecendo, mas não vou ver. Mas se eu tivesse o celular aqui, eu já teria dado uma olhada, eu não ia aguentar. É difícil, né? Olha, não deram alt tab. As pessoas online estão aumentando. Que bom, que bom. Então, o ponto aqui é que a gente é louco para olhar no que tem no celular, mas quando você está na sala de cinema, a maioria das pessoas ainda consegue ficar 2 horas sem olhar para o celular. Ou por mais que a gente não tenha tempo para nada, quando uma série te pega, tipo Game of Thrones ou tipo qualquer outra que vocês gostam, você vai fazer maratona disso e virar uma noite, né? E pode falar palavrão aqui? Não, né? Melhor não. Dane-se o trabalho. Dane-se o trabalho. Você vai trabalhar que nem um zumbi no dia seguinte, né? E paciência. Então as histórias ainda causam esse tipo de efeito nas pessoas, tá certo? E aqui tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é uma frase de uma ativista chamada Maya Angelou, que morreu esse ano, se eu não me engano. Posso estar cometendo uma gafe, aí vocês me avisam. Que a Maya Angelou fala o seguinte, que as pessoas vão se esquecer do que você disse, elas vão se esquecer do que você fez, mas elas nunca vão se esquecer de como você as fez se sentirem. O que ela está querendo dizer aqui com isso? Ela está, na verdade, demonstrando de uma maneira prática a relação entre memória e emoção, né? E se o storytelling é uma linguagem das emoções, então o storytelling é uma linguagem também que facilita a memória, facilita você se lembrar das coisas. Então a melhor maneira que você tem de fazer alguém se lembrar do seu assunto é colar isso com emoções. Inclusive existem vários estudos da neurociência, né, estudos mais modernos, que mostram que quando a gente está reconstruindo uma memória, a
a gente vai puxar isso pela noção. E aí eu tenho uma pergunta para vocês, eu quero que vocês respondam aqui no computador da Ana, e vale para a Ana também. Quero que vocês vão pensando aí sobre os filmes que vocês mais gostam na vida. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, tanto faz. Mas aqueles filmes que realmente te marcaram. Tá? Vão pensando e escrevendo aí, enquanto isso eu vou falando e depois eu leio. Bruno, a Ana Maria completou sobre a sua pergunta da Maya Angelou. É uma escritora americana negra. Isso. Ana, ele perguntou se ela faleceu mesmo esse ano? É a Maya Angelou, né, que você falou? Então, por favor, eu sei que eu sabia que ela era negra, não sabia que ela era uma escritora, conheci ela mais como uma ativista, mas enfim, de qualquer maneira, eu acho que eu vi uma notícia de que ela teria morrido esse ano, não tenho certeza. De qualquer maneira, quero que vocês vão pensando sobre isso, né? Quais foram os filmes que mais te marcaram na vida, os filmes que vocês mais gostaram na vida. E você também pensa, por favor? Sim. E eu faço essa pergunta porque depois de um tempo vocês vão perceber que essas escolhas que vocês fizeram provavelmente não tem nada a ver com atores ou atrizes famosas que fizeram parte do filme. Provavelmente não tem nada a ver com orçamento do filme, ou com a campanha de marketing que fizeram, ou com ações bacanas que fizeram para o filme, né? Claro que essas coisas ajudam, mas provavelmente não tem nada a ver com isso na essência. Provavelmente as escolhas que vocês fizeram têm a ver com aqueles filmes que mais te emocionaram. E aí Oi? Deixa eu falar aqui, chegou várias respostas. Legal. A Ana até completou que a Maia faleceu em 2014. Então errei, desculpa, gente. E os livros aqui os filmes, desculpas. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, da Leo Matu. A Franca, gente, eu vou falar que não dá para eu saber se é O ou A, tá? Escritores da Liberdade, O Curioso Caso de Benjamin Button, O Rei Leão, Cinema Paradiso, O Quarto de Jack. O Quarto de Jack é pesado, hein? O Oitavo Dia, O Titanic, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, A Espera de um Milagre, Spirit, O Corcel Indomável, A Constituição, Prenda-me se for capaz, Forrest Gump, Três Desejos, A Procura da Felicidade. Fale com ela. Fale com ela da Moldova. Sempre ao seu lado. Muito bem. Então, acho que... E tá chegando mais resposta aqui. O Plano e a Sociedade dos Poetas Mortos. Muito bom esse filme. Muito bom. Legal, mas eu acho que já deu para vocês entenderem que provavelmente essas escolhas foram, em primeiro lugar, muito pessoais, né? E em segundo lugar, provavelmente vocês escolheram isso porque esses filmes marcaram muito a vida de vocês no momento que vocês assistiram. Esses filmes ou provocaram grandes reflexões, ou fizeram vocês chorarem, ou fizeram vocês irem, ou qualquer coisa assim. As suas escolhas foram assim também? Foram, lembraram alguns aqui. Por exemplo, A Espera de um Milagre foi, né, um que marcou bastante. Sim, completamente. Completamente. Então, só para vocês perceberem a ligação entre emoção e memória, tá? Agora, o que raios é uma história? Né? Essa também é uma pergunta importante. Como a gente tem pouco tempo aqui, eu vou explicar da maneira mais simples possível. Tá? Existem várias teorias, eu podia falar do Joseph Campbell, eu podia falar de Aristóteles, mas eu vou resumir isso em 2 gráficos. Na verdade, em um gráfico só. Uma história é, em primeiro lugar, um personagem buscando um desejo. Então, para ter uma história, você tem que ter um personagem, e esse personagem precisa querer alguma coisa. O que um personagem pode querer? O personagem pode querer salvar o mundo, um personagem pode querer sobreviver, um personagem pode querer se superar, um personagem pode querer superar um trauma ou alguma coisa assim, um personagem pode querer pegar alguém, sei lá, o personagem pode querer bater em alguém, não sei. Mas a gente precisa querer alguma coisa, alguém precisa querer alguma coisa. Agora, não basta alguém querer alguma coisa, porque ainda assim não é uma história. Para ser uma história, alguém precisa querer alguma coisa e enfrentar uma série de dificuldades para isso. Que eu chamo aqui de perrengues, né? Mas o pessoal de roteiro vai chamar de conflito. Tá?
Então, pensem aí nos filmes que vocês viram, nesses que vocês escolheram mesmo, e vocês vão perceber que não existe nenhum filme que não siga esse tipo de estrutura. Tá? Ou livro, ou novela, ou série, ou história em quadrinhos, ou seja lá o que for. Então, isso é uma estrutura básica de uma história. E a gente está contando uma história toda vez que a gente consegue organizar fatos dessa maneira. Agora, é claro que até aqui eu estou falando muito de entretenimento para trazer vocês para o assunto, mas o que eu vou começar a mostrar é que isso pode ser aplicado em uma série de vertentes aí da vida corporativa, né? Desde a publicidade até as mídias sociais, passando por RH, passando por branding, passando, enfim, por embalagens, né? Passando por palestras, por pitch de vendas, por um monte de coisas, tá? E quando você usa essa estrutura para resolver o seu problema o seu problema corporativo ou seu problema profissional, a vantagem é que você consegue primeiro capturar a atenção do seu público de uma maneira muito mais fácil, porque por vários motivos a gente é vidrado nessa estrutura, né? Toda vez que alguém começa a falar sobre um personagem lutando contra forças antagônicas para alcançar um desejo, a gente imediatamente presta atenção. E essa estrutura também tem o poder de engajar as pessoas como ninguém. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando vocês vão encontrar seus amigos no bar, ninguém chega e fala assim, cara, você não sabe o que aconteceu. Ontem eu acordei, fui trabalhar e aí eu fui dormir. Ninguém fala isso, né? Por que a gente não fala isso? Porque isso não chama a atenção de ninguém, isso não é interessante. Agora, no mundo corporativo, muitas vezes a gente age assim, né? Muitas vezes a gente age falando de coisas completamente insossas, sem nenhuma pimenta, sem nenhuma emoção. E a gente faz isso achando que, pô, né, vou conseguir a ação de milhares de pessoas. Claro que não consegue. Então, intuitivamente, todo mundo sabe contar histórias. Vocês aí sabem, né? O problema é que quando a gente vai para o mundo do marketing ou para o mundo corporativo, às vezes a gente fica meio travado. Então, vou mostrar aqui alguns exemplos que destravaram isso. Tá? Eu gosto de começar com um exemplo bem antigo, para vocês verem que storytelling não é uma coisa tão nova assim, né? Para quem é velho como eu tenho 37 anos, mais ou menos recém-feitos. Enfim, vocês vão se lembrar da turma do Variguinho. Para quem é jovem aí, Varig era uma empresa de aviação, né? Tipo Gol, Latam, esse tipo de coisa. E a Varig tinha lá um gibi para crianças que ela vendia na banca. Você podia ir em qualquer banca de jornal e comprar o gibi do Variguinho. E olha só que interessante. Então, em primeiro lugar, o storytelling não é algo tão novo assim, né? Ele já era usado. Então, qual que é a diferença do storytelling de hoje para, sei lá, 20, 30 anos atrás? A diferença é que hoje, pela emergência da internet, pela batalha que as empresas travam pela atenção das pessoas, isso passou a ser um conteúdo cada vez mais essencial. Antes não era, antes era um luxo, né? A Varig se dava ao luxo de fazer algo assim. Hoje eu já diria que é um pré-requisito para você sobreviver. Mas a Varig já fazia isso lá com a turma do Variguinho. E a outra coisa que eu gosto dessa capa aqui é A Ameaça do Avião Fantasma, né? O título da revista. Isso mostra que mesmo para crianças não existe fazer história sem ter perrengue. Porque se fosse o dia a dia do Variguinho, ninguém ia ler essa revista, nenhuma criança, né? Vocês aí do outro lado que têm filhos, e eu estou falando de bobo aqui porque eu não tenho, mas vocês que têm filhos com certeza sabem que os desenhos que seus filhos assistem são sempre um personagem resolvendo um problema para chegar em algum lugar, né? Então, se isso serve para os seus filhos, isso com certeza serve para você e serve para a Varig aqui também. Tá? Bruno, a gente recebeu aqui uma pergunta da Aldine, ou do Aldine. Essa estrutura que você apresenta seria a trajetória do herói? É a mesma coisa? Mais ou menos. Sim e não. Aliás, estou vendo que a Andréia está aqui. Acho que é a Andréia que eu conheço. Oi, Andréia. Então, sim e não. Não é a estrutura do herói, né? Jornada do herói é a expressão mais correta.
A jornada do herói é uma estrutura clássica de mitologias, né? Então, um cara chamado Joseph Campbell, ele estudou várias mitologias ao longo da vida dele, inclusive de sociedades que nunca se encontraram, nunca souberam da existência uma das outras. E ao estudar essas mitologias, ele descobriu que todas essas histórias tinham exatamente a mesma estrutura. E ele deu o nome dessa estrutura de Jornada do Herói. Se você simplificar muito a Jornada do Herói, sim, é aquilo que eu apresentei. Né? É isso aqui. É isso aqui. Desculpa, gente, eu não sei onde está a tela. Se você simplificar muito, sim, a Jornada do Herói é isso, mas nem toda história também é a Jornada do Herói. Então o que eu posso falar é que toda história é isso. As histórias que são a jornada do herói são isso, mais alguns elementos muito específicos. Então toda jornada do herói tem um mestre, toda jornada do herói tem um personagem que recebe um chamado para uma aventura, ou para um objetivo, ou para um desejo, e nega o chamado no começo, mas ele não tem escolha, ele vai ser arrastado para fazer isso de qualquer maneira, e por aí vai. Então a jornada do herói é isso, com mais alguns detalhes, tá bom? André respondeu o seu oi, Alex. Sou eu. Ah, então tá bom. Um beijo, André. Então, um primeiro exemplo aqui é a turma do Variguinho. Um segundo exemplo que eu gosto de dar é o que a Lego vem fazendo, né? Não só a Lego, outras empresas também, mas a Lego eu acho que é um ótimo exemplo disso. A Lego é uma empresa que levou tão a sério essa coisa de produzir conteúdo e de fazer conteúdo que seja tão bom quanto o que o entretenimento faz, que ela mesma virou uma produtora de entretenimento. Então vamos pensar o seguinte, a Lego começou com um cara lá na Dinamarca, ou sei lá, em algum país nórdico que eu não lembro agora, fazendo bonequinhos de madeira, brinquedos de madeira, educativos. Aí a Lego nos anos 80, 90 virou aquilo que a maioria de nós, eu acho que conhece, né, que são os bonequinhos de plástico que se encaixam, intercambiáveis e tudo mais. E mais recentemente a Lego dá um novo salto que é, através daquele bonequinho, criar uma nova linguagem de entretenimento. Então, mais do que o bonequinho hoje, a Lego faz filmes, né? A Lego faz jogos de videogame, a Lego faz séries de animação. E aí vamos pensar bem, esse filme aqui da Lego, ele é um produto de arte, é um produto de entretenimento ou é uma propaganda de 2 horas da empresa? Ou 1h30, sei lá, não lembro quanto tempo tem. Mas o que ele é? Porque eu vou dar a resposta. Ele é as 3 coisas ao mesmo tempo, né? Isso mostra o quão algumas empresas estão levando a sério esse papo de storytelling, de se aproximar do entretenimento. Outra empresa que faz isso muito bem também é a Red Bull, né? A Red Bull tem 2 CNPJs separados, e um CNPJ é basicamente para fabricar o líquido, e outro CNPJ para fazer comunicação, né? E aí entram as maluquices lá que eles fazem. Não estou falando aqui que toda empresa vai produzir filmes e tal, claro que não é isso. Mas o ponto é que isso, para mim, mostra uma tendência muito clara. Toda empresa vai, de alguma maneira, começar a absorver esses conhecimentos que não eram comuns ao mundo corporativo, né? Como entender de mídias sociais também, há 5 anos atrás, não era comum para o mundo corporativo. Eles contratavam um moleque de fora, né? Agora não, muitas empresas já têm essa estrutura lá dentro, já têm esse conhecimento lá dentro. Acho eu não, tenho certeza que o storytelling também vai ser um pouco assim, né? Então hoje as empresas vêm pegando esse conhecimento de entretenimento de fora, algumas já se especializaram muito, como a Lego, mas isso é uma tendência cada vez mais clara. Aqui alguns participantes concordaram com você quando você perguntou sobre o que é, né, essa animação da Lego. Os 3, de tudo um pouco, né? E o Fred Perillo, acho que Fred, ou Fred. Fred lá de Brasília. Grande Bruno. Muito bom. Um outro exemplo que eu vou dar aqui agora, saindo do mundo, né, do entretenimento e das verbas milionárias e tudo mais, é um exemplo. O Fred trabalha com marketing político, então serve muito para ele, mas também esse exemplo serve para quem trabalha com mídias sociais, de uma forma geral. Essa foto aí que vocês estão vendo, aqui, agora eu acertei, é uma das fotos mais compartilhadas da história da internet, né?
E eu quero que vocês pensem por que essa foto é tão compartilhada. O que faz as pessoas quererem compartilhar essa foto? Né? Já vou respondendo, mas são as emoções que estão aí dentro, são os sentimentos que estão aí dentro. Aqui a gente tem companheirismo, tem alívio, tem amor, né? Tem... que mais que você acha que tem aqui? Um conforto, acho que no dia a dia, você vê um casal se abraçando, você pensa no conforto. Exatamente. Principalmente que eles são famosos, né? Exatamente. Que é o Obama e a esposa. E a humanização também, né? Porque o Obama, né? Era o cara mais poderoso do mundo e nessa foto ele é como a gente. Ele só quer um abraço depois de um dia infernal de trabalho. Sim, né? A Silvia até fala que esse casal é incrível. Esse casal é incrível mesmo, né? Sem querer entrar em discussões políticas, aqui não vou discutir se Obama foi bom ou foi ruim, isso não importa. A Andréia diz aqui, ó, cumplicidade, parceria, a Patrícia acolhimento, isso, quando ela olha a imagem. Exatamente isso. Agora, se vocês forem pensar bem, isso é um pouco diferente do paradigma normal do marketing, né? O que um marqueteiro tradicional ia falar para o Obama? Não, você tem que falar de propostas de campanha, você tem que falar você tem que agradar as outras pessoas do seu partido, né? Você tem que, dar uma mensagem para os americanos. E aqui não é nada disso. Aqui é o Obama sendo ele mesmo, mas fazendo com que todo mundo se identifique com ele. E é óbvio que essa foto não é uma história no sentido lá da jornada do herói, não é nada disso. Mas, se você olha para essa foto, se você entende o contexto dessa foto, você imagina a história da sua cabeça. Né? Tá escrito aqui mais 4 anos, né, na legenda, aqui, né, nessa altura. Então significa que ele postou essa foto no dia que ele ganhou as eleições, tá? Então significa que assim, não posso falar palavrão, né? Puxa, ganhei as eleições, né? Ganhei as eleições e, putz, a única coisa que eu quero aqui é um abraço da minha esposa, quero ficar sossegado por alguns dias e tal, né? Acabou, o maior desafio da minha vida acabou. E isso faz com que todo mundo se identifique. Então tem uma história aqui, né? Tem um personagem que passou meses lutando contra forças antagônicas, o adversário dele na época, para conseguir um desejo, que era se eleger. Então o Marcos fala aqui, Marcos Flávio, tem realização pessoal. A foto comemora a segunda eleição. Exatamente. Né? Então isso mostra um novo drive aí, até para quem trabalha com marketing político. Né? O Fred Perillo, que está aqui ouvindo a gente, ele sabe que político adora postar foto de reuniões solenes e coisas do tipo que o público em geral não quer saber, não quer ver. Né? Você não quer ver o seu político preferido numa reunião com o outro líder do partido, ou um sindicalista, ou um líder patronal, ou seja lá quem for. Você não quer saber disso. Você quer ver o cara comendo pastel na rua, mas com gosto, né? Não vale comer pastel com nojinho. Você quer ver o cara levando a neta no cinema, porque no fundo é isso que decide o voto, né? Mas aqui eu vou entrar em outras searas que não é sobre marketing político. Antes de você passar para o outro, só falar que o que a Isabel e o Jonathan falaram, que é sobre marketing. A Isabel diz, que o marketing mudou muito. Acabou evoluindo para essas bobagens emocionais. Essas abordagens, desculpa Isabel, essas abordagens emocionais. Que susto! Você troca, né? Muda completamente o contexto, né, Isabel? Acabou evoluindo para essas abordagens emocionais para conseguir conquistar a atenção e o carinho das pessoas. O Jonathan fala, isso é estratégia que os mercadologistas demonstram, uma experiência para as pessoas. A Fernanda diz, e a vida pessoal para o além do trabalho. Isso gera identificação, ter com quem compartilhar nossas vitórias e tanta realidade quanto desejo de todos nós. É nossa cena comum, é comunicável. Pega essa mesma foto do Temer abraçando a Marcela e veja se vai dar resultados parecidos. É uma questão de identificação também, diz a Patrícia. E o Diego fala que alguém já... o Diego está falando a respeito do livro, né? Depois a gente fala sobre isso. Aí a Isabel se assustou aqui. Desculpa mais uma vez, Isabel. Mudei todo o comentário dela. Não, mas eu acho que foi até um engano interessante aí, porque eu já estava me preparando para responder. Porque realmente tem muita gente que acha que é bobagem,
né? Isso não só no marketing político, no marketing corporativo também. Eu ouço muito isso. Isso aí é bobagem, as pessoas não querem saber disso. Mas não estou falando aqui porque eu acho, né? Tem vários estudos da neurociência bastante atuais que vêm mostrando isso. É que o que decide o voto, por exemplo, o que decide a compra de uma pasta de dente, ou o que decide você doar dinheiro para uma ONG ou para outra, é a sua emoção em relação àquilo. E às vezes sua emoção não tem nada a ver com o combate ao tártaro, com uma proposta, ou com a causa da ONG. Às vezes outros drives fizeram você gostar mais daquilo, né? E o Obama sabia disso muito bem. Independente do Obama, enfim, ser bom ou não vou entrar nesse mérito, também não vou entrar no mérito do Temer, não quero polemizar nada aqui, né? Mas o Obama, ele tinha esse lado de entertainer, né? Ele mais do que ninguém sabia dominar isso. E eu acho que independente do que o Temer seja, ele não sabe dominar isso porque o fato ele é um político da velha guarda. O Obama era um político da nova guarda. Sim. Então ele não entendeu esse... E não é uma questão de idade, tá? É uma questão de atitude. O Trump é velho, mas ele também é um político que tem essa atitude. Se pro bem ou pro mal, não quero entrar nesse ponto aqui, senão a gente só vai falar de política e vai parar de falar de storytelling. Bruno, não sei se você citou, eu acho que eu acabei não pegando. A Ana Maria pergunta o que é drive? Desculpa, Ana Maria, a gente começa a usar essas expressões em inglês aqui, né? Eu quero dizer assim, entenda como um fator, como um meio, como alguma coisa desse tipo, tá? Então, desculpa, eu vou passar a usar expressões em português, isso é mania de quem trabalha com marketing, desculpa. Ou então, conforme você for comentando, eles vão perguntando, eu vou aprendendo também. Aí tá bom, né? Tá bom. Tem um comentário que eu não vou ler aprender. sobre o Temer, eu não vou ler esse, deixa pra lá. Vamos lá. Então, uma outra possibilidade de uso de storytelling é em relação a palestras, né? E não só palestras com grandes palcos, né? Vocês apostam que tem que apresentar projetos de vez em quando, tem que apresentar seu PowerPoint, tem que apresentar uma ideia para o seu chefe, tem que se vender numa reunião, tem que fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, se vender para a pessoa que talvez te contrate. E o storytelling também pode te ajudar nisso, porque toda vez que você estrutura fatos, né, seja da sua vida, da sua carreira, ou seja lá como for, quando você estrutura fatos dentro daquela formulinha, uma pessoa lutando contra forças antagônicas para alcançar um desejo, você torna tudo mais interessante e palatável. E tem um exemplo ótimo aqui para quem não conhece, que é o TED, né? www.ted.com. Se eu não me engano, vocês têm livros sobre o TED também, né? Temos. Pois é. Então depois a gente faz os merchan dos livros aqui. Mas se vocês assistirem várias palestras do TED, vocês vão reparar que 80% delas usam sempre a mesma estrutura. Né? O TED, para quem não sabe, é um evento que tem palestrantes de todas as áreas, desde escritores até especialistas em física quântica. E eles têm 18 minutos para falar. Então eles sobem no palco com esse desafio de explicar algo super complexo em 18 minutos. E a maioria deles vai usar os 2, 3, 4, talvez 5 primeiros minutos falando da vida pessoal deles. E eles falam de um trauma de infância, eles falam sobre um sonho de quando eles eram pequenos, eles contam alguma história da vida deles. E aí lá no meio eles encontram uma conexão entre a vida deles e o assunto técnico. Por que eles fazem isso? Não é uma egotrip, né? Ou não é só uma egotrip. É técnica também. Porque quando eles falam da vida pessoal, eles estão tornando o conteúdo mais interessante para todo mundo. Porque numa plateia difusa, talvez 10% da plateia se interesse por física quântica, ou por biologia, ou por qualquer assunto que eles vão falar. Mas todo mundo se interessa pela vida dos outros. Né? O ser humano é fofoqueiro por natureza. Eu aposto que vocês aí que estão me vendo, quem já não me conhece, quer muito saber mais sobre a minha vida, porque faz parte. Né? Então essa é uma aplicação possível dessa técnica. Tá? Um outro exemplo aqui é para embalagem, se tiver algum designer aí, ou enfim, alguém que faça embalagens. E aqui eu trago um exemplo de uma cooperativa agrícola da Austrália,
que resolveu batizar os produtos. Aí a couve-flor virou a Doris. Numa tradução livre que está escrito aqui embaixo, é que a Doris ela é meio tímida, mas quando ela vai para a frigideira com os amigos, ela fica soltinha, né? Então olha o lado emocional aí sendo trazido para os produtos. Não tem como você não simpatizar com a Doris, até ter uma certa dó de como é a Doris, coitada dela, né? Tão simpática. Então, essa é uma outra aplicação possível, tá? Para fechar aqui, também vou trazer uma outra aplicação que é no varejo. Então, quando a gente pensa no varejo, é sempre aquela coisa dura, né? Aquela coisa, compre um, leve dois, ou tantos por cento de desconto, ou Black Friday, ou sei lá o que for. Mas é possível você trazer significados emocionais também para o varejo. E olha que exemplo legal esse aqui, né? Uma vitrine de uma loja. Qual a história que ele está contando aqui? É a história de uma pessoa que está vivendo a vida dela, mas no fundo ela tem uma outra vida. Ou que quer ter uma outra vida. E aí eu pergunto, quem não quer ter uma outra vida? Quem eventualmente não gostaria de estar em outro lugar ou gostaria de estar fazendo outras coisas? Todo mundo. Por isso a gente olha isso aqui e se identifica. Por isso é impossível você bater o olho e não ficar pensando nessa vitrine. O que é muito mais eficiente do que simplesmente jogar um monte de produtos e preços e por aí vai. Acredito até que conversa com esse comentário da Tereza Boneta. O storytelling também se usa como uma técnica em vendas muito eficaz, onde você substitui o discurso por representação gráfica, que é para prender a atenção dos decisores. Sim, perfeito, perfeito. E a Elaine pediu um exemplo para venda de um serviço. Um exemplo para venda de um serviço. Olha, procura aí no Google um vídeo chamado Mr. W. Tá? É uma campanha de uma empresa de energia eólica, que é a coisa mais intangível e careta que eu posso imaginar. E você vai ficar impressionada com o que os caras conseguiram fazer. Por que eu gosto desse exemplo? Porque sempre tem alguém que pergunta, mas fazer storytelling para Nike ou para Coca-Cola, pô, é fácil. Qualquer um faz, né? Qualquer um faz com as mãos amarradas. Agora, fazer storytelling para uma coisa mais intangível, ou fazer storytelling para uma indústria mais careta, é possível? É sim. Tem ótimos exemplos disso. Talvez a gente vá suar mais criativamente para chegar lá, mas é perfeitamente possível. E quando chega no resultado, é incrível. Aí é muito legal. Tá? Então procura aí Mr. W, é um vídeo no YouTube e você vai descobrir. Acho que tem uma pergunta aqui. Até a Fernanda, obrigada, Fernanda, está pedindo para eles colocarem um hashtag para facilitar. A Andrea cita um exemplo, Tanco Aviação, venda de serviço, acho que ela reforçou só. E o Anderson Matos quer saber se um vídeo institucional é considerado uma espécie de storytelling. Depende. Tudo pode ser considerado storytelling. Um memorando da empresa, um post de Facebook, um vídeo institucional, com certeza, existem vários. Uma campanha, um evento corporativo, né, um discurso. Tudo pode ser considerado storytelling, desde que... Primeiro, eu tenho um desejo, vou dar um exemplo. Eu tenho um desejo, eu quero vender o meu copo. Sim. Né? Esse é meu desejo. E aí eu crio um personagem, né? E aí eu vou ter que colocar aí alguma coisa para prender a atenção do meu público? Seria isso, mais ou menos? Ou tá muito raso? Não, aqui depende, aqui não é só essa. Não é só essa possibilidade, mas qualquer coisa pode ser um storytelling. O storytelling é uma técnica que se aplica a algum lugar. Ou a um discurso de vendas, ou uma apresentação de PowerPoint, ou um post de Facebook, ou uma estratégia de marketing, ou a um vídeo institucional. Mas é um storytelling quando a gente consegue usar essa estrutura aqui. Sim. Porque essa estrutura faz com que as pessoas prestem mais atenção. Essa estrutura emociona mais, né? Essa estrutura engaja mais.
Então, sim, é perfeitamente possível fazer um vídeo institucional com essa estrutura. Vou te dar um exemplo. A Johnnie Walker fez uma campanha há um tempo atrás, que é uma campanha bem institucional, tá? Que não está vendendo nenhum whisky especificamente, só está contando a história da marca, onde eles usam perfeitamente essa estrutura. Eu não lembro o nome do vídeo agora, mas se você der uma googlada, você vai encontrar. O Homem em Volta do Mundo, é mais ou menos isso, tá? A campanha. Então você vai encontrar por aí. E é um ótimo exemplo de um vídeo institucional que conta uma história. Agora, se um vídeo institucional simplesmente mostrar números, aí ele não é storytelling, aí ele é outra coisa, né? Agora, sua outra pergunta, acho que foi, sua outra intervenção aqui foi bem interessante, porque você perguntou assim, mas como é que eu faço? Existem várias possibilidades. Algumas empresas, por acaso, têm histórias ótimas para serem contadas, né? Então a história já está pronta. Por exemplo, sei lá, o SBT tem o Silvio Santos, que é essa estrutura aqui. O Silvio Santos é um personagem lutando contra forças antagônicas para chegar em algum lugar. O Steve Jobs também é esse personagem. Então, nesses casos, você pode usar o storytelling para contar a própria história da empresa. No caso da turma do Varguinho, você está criando um mundo lúdico para contar uma história, onde a empresa está envolvida. Isso também é perfeitamente possível, né? No caso do Lego, você está criando entretenimento, tá? Onde a marca está ali envolvida de alguma maneira. Assim como, sei lá, Heineken está envolvida no filme de James Bond, assim como a Apple está envolvida em vários filmes, aparece em vários filmes, assim como novelas da Globo que tem os merchandising e tal. Essa é uma outra estratégia possível. Aqui no caso do Obama, estou fazendo um recap aqui, né? Mas aqui no caso do Obama, você está humanizando alguma coisa. Então também é uma estratégia perfeitamente possível. Aqui no caso do TED, você está usando a sua própria história pessoal, né, para vender uma ideia. Que eu acho que é mais ou menos o que você pergunta do copo. Sim. Que também é uma outra estratégia possível. No caso da Doris, você está personificando um produto, que é parecido com o do Varguinho. Eu vou dar uma outra referência para vocês, que é um vídeo que chama A Despedida da Kombi. Um vídeo da Volkswagen, de quando a Kombi deixou de ser fabricada. Que é isso, é uma personificação. Uma personificação também é um recurso sempre muito legal. Agora, cuidado, aí você que está me ouvindo, você pode fazer personificações incríveis, como essa da Kombi, você pode estar fazendo o Dolinho também. Muito cuidado. Né? E aqui no caso da vitrine, a gente tem uma história de um terceiro sendo contada, uma história ficcional até, de uma certa forma, a menos que o Batman exista, mas eu acho que não. Mas, de qualquer maneira, é uma história que faz as pessoas se identificarem, né? Então, existem outras estratégias possíveis, mas aqui eu já identifiquei umas 4 ou 5 para vocês, tá? O mais difícil é conseguir encaixar os fatos dentro daquela estruturazinha. Que é o Márcio aqui, ele fala, gostaria de ver um exemplo de uma história nessa estrutura que você está explicando. Uma história de venda, um serviço para uma corporação, por exemplo. Então, solta o vídeo. Como eu estou me sentindo? Surpreendentemente bem. Eu estou indo, mas se for pensar, foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu sempre estive indo para algum lugar. Eu nasci no final dos anos 40. Não seja indiscreto de calcular a minha idade, por favor. Esse aí é o Ben-Pon, o homem que me criou. Belas curvas, né? Bom, eu saí do papel e ganhei o mundo. Se você é um ser humano e vive nesse planeta, com certeza a gente já se cruzou por aí. Eu não ligo o que falem. Eu sou rodada. Se não fosse isso, eu não teria feito tantos amigos. Como Frank e a Iris Kochig. Eles deram a volta ao mundo comigo. Foram 25 países. E o seu Nenê, que me levou para assistir 3 mundiais de futebol. Esse cara é fanático. A Miriam Maia. A Miriam nasceu dentro de mim. Eu me sinto responsável por essa menina.
E o Bob, hein? This is an exact replica in every way of the Woodstock bus. Grande figura. Ele me pintou e me fez ficar famosa no maior festival da história. Bons tempos. Até que um dia veio o anúncio. Começou a contagem regressiva para a despedida da Kombi no Brasil. The VW is to stop making the Kombi. Once these roll off the production line, the Kombi is not being replaced. Foi uma comoção. Nem eu sabia que tanta gente se importava comigo. Então eu percebi que não dava para ir embora assim, sem mais nem menos. Oh, it'll be the end of an era not seeing one of those around. Eu fiz um testamento e coloquei nele algumas pessoas que foram muito especiais. Eu tinha que homenagear esses caras. Pelé. Pro seu Nenê, eu deixei a minha calota autografada pelo Pelé. Para Miriam Maia, eu deixei meu primeiro esboço, como eu era quando eu nasci. Pro Frank e a Iris, eu deixei o meu odômetro, com a maior quilometragem possível. Pro Bob, eu deixei um kit de arte, no meu formato. Ele já está até usando. E pro Rolando Massinha, que me transformou numa cantina italiana, eu deixei forminhas de ravioli no meu formato. Uma a uma, eu entreguei todas as minhas heranças pelo mundo inteiro. Check that out. Hey, it's got her name on it. Mas ainda faltava realizar um desejo, o último. Eu precisava rever uma pessoa. O filho do homem que me criou. Tecnicamente, o meu irmão. Como eu estou me sentindo? Surpreendentemente bem. Então, voltamos pelo que nós vimos aqui no chat, a maioria das pessoas aqui adoraram, né? Que tá chorando. Tem aqui vários comentários, Bruno. Esse vídeo é muito bom, que a voz é da Maria Alice Vergueiro. Na verdade, ela perguntou se é a narração, Sim, se é a Tapa na Pantera. É essa mesmo. Amei esse vídeo. Personificaram a Kombi. É uma senhora Kombi. É uma senhora Kombi hippie, maconheira. Legal. O que mais? Despertou muita emoção. A Kombi está se despedindo dos consumidores. O pessoal gostou bastante do vídeo. Que bom. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a materializar um pouco mais aqui. O que mais que veio de pergunta? Gente, vamos lá. Manda pergunta. Mete o dedo na hashtag. Se vocês colocam a hashtag e a pergunta, fica mais fácil, porque como vocês também estão batendo papo, aí a pergunta vai para o meio da conversa, eu não consigo visualizar. Eu acho que é esse. A Fernanda tem um pedido aqui a fazer, né, que é para fazer um outro webinar para a gente, fazendo um storytelling para explicar o storytelling. Assim, realmente esse é um assunto muito, como que eu vou dizer, complexo, né? Em uma hora não tem como explicar tudo. A nossa ideia aqui era muito mais dar uma palhinha das possibilidades de utilização e um pouquinho de teoria. Se eu fosse entrar em teoria hard aqui, todo mundo ia dormir. Essa é a verdade, né? Então não ia adiantar muito eu fazer isso. E é claro que também, por estar online, a gente perde um pouco da parte prática, né? Mas no meu curso, por exemplo, tem bastante coisa prática onde vocês vão conseguir aprender
colocando a mão na massa, tá certo? E a boa notícia é que a gente vai ter esse programa aqui com o Bruno, né? Inclusive, esse é um dos intuitos aqui do nosso bate-papo, de vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o tema. Nós vamos ter aqui na Casa Educação esse programa com o Bruno. Né? Aqui a Andréia pergunta sobre cursos e livros. Eu falo no final, Andréia, para você. O Márcio fala qual a diferença entre storytelling de um filme para o corporate storytelling. Ótima pergunta, Márcio. A diferença é praticamente nenhuma, né? Porque a teoria por trás dessas coisas, a técnica por trás dessas coisas é a mesma, é exatamente a mesma. A diferença é a finalidade. Porque a finalidade de um filme é te entreter. A finalidade de um filme é que você fique 2 horas na sala de cinema, ou que você faça, sei lá, uma maratona de séries, ou que você acompanhe a novela até o final, ou que você leia 1000 páginas de um livro, tá certo? E a finalidade do artista por trás daquilo é passar uma mensagem para o mundo, é passar uma instrução de vida, é te fazer chorar, ou te fazer rir, por aí vai. A finalidade do storytelling corporativo passa por isso também, mas mais do que isso é vender alguma coisa, vender a imagem de uma empresa, vender um produto, um serviço, uma ideia, um voto, uma causa, seja lá o que for, tá certo? Então, o storytelling corporativo é como você usa as mesmas técnicas do storytelling de entretenimento para te ajudar a chegar em algum lugar, para você alcançar algum tipo de resultado. Então, a técnica é a mesma. A diferença é que na arte ou no entretenimento, você não tem compromisso com o resultado, a não ser o resultado de venda de ingresso, né? Sei lá, esse tipo de resultado sim. Agora, no storytelling corporativo, você tem um compromisso com o resultado. Esse vídeo da Kombi não está aí só para te fazer emocionar. Ele está aí para você achar a Volkswagen uma marca legal. Ele está aí porque o próximo carro que você for comprar, eles querem que seja um Volkswagen, né? Ele está aí porque, o dia que eles relançarem a Kombi, na verdade até já relançaram, eles querem que você vá lá e compre a Kombi de novo, né? Porque pela nostalgia, seja lá pelo que for. Então, a diferença não é a técnica, a diferença é a finalidade, tá? Sim. Aqui tem como aplicar o storytelling. Então, qual é o nome? Pires. Muito bem. Olha, eu sou um pouco crítico a esses modismos do mercado de inventar palavras novas. Então, eu já vi storytelling por aí, já vi story doing também. Eu não falo aqui em nome nem da Casa Educação, nem da HSM, porque eu não sei a opinião deles a respeito. Mas a minha opinião é que é uma tremenda bobagem feita para vender mais coisas, tá certo? O próprio nome storytelling, de uma certa forma, também já teria um equivalente em português, que seria contação de histórias, né? Sim. Só que o nosso mercado, ele funciona assim, as pessoas gostam mais quando é inglês, ou respeitam mais quando é inglês. Dando uma de sincerão aqui, é isso. Então não tem muita diferença entre contar histórias e fazer storytelling. É a mesma coisa, a técnica é a mesma. Storytelling é a mesma coisa. O que é o storytelling? Você contar uma história para vender alguma coisa. É tudo isso que eu estou falando, tá certo? Não acredita nessas bobagens, não. A Fernanda pergunta aqui, corporate storytelling é o mesmo que marketing storytelling? Nem sei se existe esse conceito, mas tem como usar técnicas para comunicação interna na empresa? Ótima pergunta, Fernanda. Assim, nem existe muito esse conceito, não. Isso entra um pouco dentro da outra resposta que eu dei aqui atrás. Mas sim, é perfeitamente possível usar para marketing interno, né? Vou te dar um exemplo de um projeto que eu participei um tempo atrás, que foi criar uma peça de teatro para um evento que era uma convenção de vendas de uma empresa. Então, essa é uma possibilidade. A empresa tinha uma mensagem a ser passada, tinha uma finalidade, a gente escreveu e montou a peça de teatro para passar essa mensagem, mas usando essa técnica, criando personagens, criando conflito, criando uma série de situações que, no final das contas, conseguia transmitir essa mensagem. Depois eu vou passar meus contatos aqui. Se você quiser, você me manda um e-mail, eu te mando uma apresentação dessa peça para você ter uma ideia melhor.
Da mesma forma como seria perfeitamente possível você aplicar isso num vídeo interno de treinamento, como seria possível você aplicar isso num memorando que contasse uma história para você, ou numa comunicação do mural da empresa, ou no e-mail marketing interno. Por aí vai. Não temos limites para a utilização dessa técnica, né? É uma técnica que pode ser utilizada para qualquer coisa. A dificuldade é utilizar. Não é fácil, mas é possível. O Márcio pergunta, é preciso ligar o perrengue ao desejo ou isso fica implícito? Ótima pergunta. Márcio está fazendo perguntas difíceis aqui, mas essas são as melhores. Para qual que é a pergunta mesmo, vamos lá? É possível fazer... Coloquei no respondido, né, Márcio? Peraí. Peraí que a gente já localiza novamente. É preciso ligar o perrengue ao desejo ou isso fica implícito? Normalmente o perrengue vai levar a um desejo, né? Vou voltar aqui para falar de filmes, porque eu acho que é o que a gente tem mais... É a nossa cultura em comum maior, tá certo? Mas, por exemplo, o vilão sequestra a filha do herói, né? O perrengue, que é o sequestro, já gera o desejo, que é libertar a filha, né? Você se apaixona por alguém, né? Esse é o perrengue. Então, o seu desejo, que é conquistar aquela pessoa, já foi gerado pelo perrengue. Então, normalmente o perrengue vai gerar um objetivo e o perrengue também vai causar uma transformação no personagem, tá? Então, tem essas duas coisas. Toda a história também tem essa outra parte, né? Aqui é entrar muito em detalhe, mas eu te respondo isso. Então, todo personagem vai ter uma característica, essa característica vai ser cutucada pelo perrengue, né, ou pela quebra de rotina, como você quiser chamar, ou pelo evento incitante, aí tem vários nomes possíveis para isso. E é justamente esse perrengue que vai fazer com que o personagem mude aquela característica. Geralmente a moral da história está ligado a todo esse mecanismo. Tá? É mais ou menos isso. Tá, o Rodrigo ele pergunta aqui. Bruno, já fiz alguns cursos de storytelling. Meu intuito é apresentar melhor para clientes o que eles compram. Já vi algumas coisas dando errado, como o da Heineken. Qual cuidado devemos ter para não errarmos assim? Rodrigo Castro é o Castrinho? Se for o Castrinho, já foi meu aluno também, então eu mando um abraço. Se não for, desculpa a pessoa. Mas, vamos lá. Meu intuito é apresentar melhor para os clientes... Clientes o que eles compram. O que eles compram. Tá. E ele cita aqui que um caso que deu errado, que é o da Heineken. Então, não sei qual caso deu errado da Heineken, porque a Heineken tem várias campanhas maravilhosas, né? Então, assim, não sei exatamente de qual que você está falando, mas sua pergunta é boa, né? Que cuidados que a gente tem que ter? Eu acho que o primeiro cuidado é não enganar o público. E não enganar o público não significa que você não pode contar uma história ficcional. Você pode sim. Como eu mostrei vários exemplos aqui. A Varig ali contou uma história ficcional sobre o avião. A Volkswagen contou uma história, de certa forma, ficcional sobre a própria Kombi. O perigo é você contar uma história ficcional e não deixar claro isso para o público. Que é o que aconteceu com a Dileto, que é o que aconteceu, de certa forma, com a Sucos do Bem. Posso falar marcas aqui? Pode, né? Pode. Tá bom. Eles não são patrocinadores da casa. Tá. Mas é o que aconteceu aí em alguns casos, né? O que aconteceu com a Nokia lá atrás, isso eu posso falar, porque eu acho que a Nokia quase que não existe mais. Mas um perigo muito iminente é você contar uma história que não existe e não deixar claro que isso é uma brincadeira, né? Aí você corre muito risco do público ficar magoado com você. Outro risco que você corre é de ser insosso. É falar, não, eu vou contar uma historinha. Meu, sinto muito, uma historinha... Vamos dar slide de novo, tá? O editor ali deve ficar louco comigo. Mas uma historinha não ganha disso aqui, né? Uma historinha de qualquer jeito, uma historinha sem emoção, sem verdade humana, uma historinha que não fala sobre as coisas que importam da vida, que é superação, perda, amor, sexo, ameaça. Uma história que não toque de alguma forma nessas coisas, não ganha de tudo que está acontecendo no mundo. Não ganha de Game of Thrones. Não ganha nem do Turma do Variguinho. Então, esse, para mim, é o pior erro que você pode cometer.
A Natália fala aqui que, pelo que ela entendeu, para aplicar o storytelling tem várias dicas, como unir razão e emoção, equilibrar o medo e a esperança e tem a maneira correta de promover o feedback, certo? Certo. Eu acho que o equilíbrio é bastante importante. Inclusive o equilíbrio entre o entretenimento e digamos assim, o entretenimento e o seu objetivo corporativo, né? É claro que eu estou sempre aqui trazendo exemplos do mundo do entretenimento, porque são os exemplos que a maioria de vocês conhece, né? É mais fácil eu falar do Harry Potter do que eu falar de uma campanha X que pouca gente viu. Mas é bastante importante aqui lembrar que, no fundo, a gente está falando de marketing, a gente está falando de vendas, e que isso é extremamente importante. Então, equilibrar todas essas coisas que você falou e equilibrar também o lado artístico, o lado emocional, ao objetivo que você quer. O Rodrigo ele falou sobre o caso que a Heineken enganou o público na Champions League. Eu realmente não, desculpa, Rodrigo, eu não lembro desse caso. Depois você me manda um e-mail, me manda o vídeo e a gente discute ele de forma mais focada, tá? Porque eu realmente não lembro. Tá, e ele diz aqui que a Nokia existe, só mudou os negócios. Tá bom. O caso da Nokia que eu me referi era aquele Perdi Meu Amor na Balada, que também deu bastante errado. Então, gente, nós vamos aqui chegando ao final. Bruno, quer falar mais alguma coisa a respeito do conteúdo? Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta final aqui, acho que ainda dá para responder uma ou duas, mas enquanto isso, acho que vale falar que vou vê-los presencialmente, talvez alguns de vocês, nos dias 11 e 12 de dezembro. Isso. Que é justamente isso que a Andréia pergunta aqui para nós, né? Que algumas pessoas perguntaram a respeito do curso. A gente tem os cursos disponíveis no site da casa. Então, caso você queira saber quais são os cursos, a data do curso do Bruno, você entra no site da casa ou entra em contato direto com a gente. Então, é contato@casaeducação.com.br. Informa que assistiu essa aula com o Bruno, que aí tem um desconto especial para vocês. Referente aos livros que estão na mesa, são todos livros da HSM Editora. Para você encontrar, né, basta acessar o site. Nós temos aqui, inclusive, o traduzido aqui pelo Bruno, na mesa. Posso fazer um merchan? Sim. Merchan especial aqui do livro que eu traduzi com a casa e com a HSM, um livro de storytelling muito legal, nas melhores livrarias, na internet, comprem aí. É assim, a Fernanda deu um tchau, respondi a sua pergunta, né, Fernanda? Qualquer coisa é só entrar em contato conosco. Caso alguém mais tiver alguma pergunta. Eu vou deixar meus contatos aqui, se alguém quiser me mandar e-mail, esse tipo de coisa. Tá bom? E a Ana aqui indicou um livro que é aplicado na Storytelling aplicado na educação, que é Contar e Encantar Pequenos Segredos da Narrativa, de Cléo Busto. Legal, é um filme... o Storytelling aplicado à educação não é exatamente a minha especialidade, mas eu já bati o olho nesse livro, é um livro interessante, sim. Nós agradecemos aqui. Qualquer coisa que vocês quiserem, passa o seu contato, o contato do Bruno. Tá chegando aí na tela. Tá? Quer dizer, acho que está na tela já, né? Está na tela? Então tá bom. Me adicionem aí nas redes, eu falo com todo mundo, não necessariamente imediatamente, mas porque eu sempre estou viajando por aí, mas eu respondo todo mundo, tá bom? O Lu Coelho falou obrigada por compartilhar seu conhecimento. Muito obrigado, pessoal, por participar aqui com a gente, e qualquer coisa pode entrar em contato com o Bruno ou com a Casa Educação, fiquem à vontade. Se tiver qualquer dúvida, também pode mandar aqui pra gente, que a gente esclarece com ele, tá? Boa tarde. Boa tarde. Me sentiu bom.